para entender quão maravilhosa é a graça de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, entender duas coisas. Em primeiro lugar, como nós confessamos no início do Catecismo de Heidelberg, nós precisamos entender quão grandes são nossos pecados e a nossa miséria. Nós precisamos entender o que e quem somos por natureza e quanto o nosso pecado ofende e entristece o Santo Deus. E como não merecemos nada menos que o castigo eterno. Mas a segunda coisa que precisamos entender é quão incrível é que por causa da satisfação que Cristo realizou, Deus não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa. O Deus perfeitamente santo, o Deus que conhece todas as coisas, íntima e perfeitamente, o Deus cujo conhecimento de tudo é absoluto, tudo do passado, até tudo do futuro. O Todo-Poderoso, o onisciente, Criador e sustentador do universo, não se lembrará dos meus pecados por causa do que Cristo fez em meu lugar. Isso é realmente incrível. Mas é a mensagem das Escrituras. É o que Deus revela sobre si mesmo em sua palavra. Em Salmo 25, por exemplo, somos ensinados a fazer essa oração. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Então, em primeiro lugar, nossa oração é que o Senhor se lembre. Que se lembre de suas misericórdias e bondades. O Senhor se revelou como o Deus que não esquece as suas promessas, que não esquece do seu povo, que não esquece da sua aliança. Mas a próxima coisa que somos ensinados a orar nesse salmo é isso. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Deus. E uma das coisas que nós fazemos quando oramos é lembrar o Senhor das promessas que Ele fez. Oferecemos nossas orações com base nessas promessas. E é isso que Ele quer que façamos. Então fazemos isso com base em passagens como Hebreus capítulo 8 e versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E finalmente, Isaías capítulo 43 e versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Apenas considere por um momento como é difícil para nós esquecermos quando alguém nos ofende, ou nos machuca, ou peca contra nós. Muitas vezes nós temos memórias longas quando se trata dos pecados de outras pessoas, especialmente se esses pecados nos causaram dor ou sofrimento, especialmente se nos ofenderam gravemente. É muito difícil esquecer. Mesmo que as pessoas peçam perdão, mesmo que estejam verdadeiramente arrependidas, se realmente sentirem pena do que nos fizeram, não podemos realmente esquecer. Nós podemos oferecer nosso perdão, o relacionamento pode ser restaurado pela graça de Deus, a memória do pecado cometido contra nós
pode nunca desaparecer completamente. Mas por causa da obra de Cristo, Deus não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa. Ele fez essa promessa em Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta. Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo para que eu jamais entre em condenação. Essa é a grandeza do que o Senhor Jesus realizou por nós. O perdão dos pecados não é algo que devemos considerar levemente. É bom para nós, especialmente se já somos cristãos há muito tempo, ou se nascemos em famílias cristãs e nunca tivemos um tempo em que não conhecemos Cristo. É bom meditar na grandeza do dom da salvação que recebemos em Cristo. Em sua graça, o Senhor abriu o caminho para que tenhamos a vida eterna. Ele elaborou seu plano perfeito, esse plano perfeito de salvação em nossa vida. Ele operou a fé em nosso coração. Agora ainda temos que lutar contra o pecado, contra a nossa velha natureza, todos os dias da nossa vida. Mas não temos que carregar esse fardo de culpa conosco. Um fardo que é pesado demais para nós carregarmos. Porque se tivermos verdadeiramente colocado nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, se nos submetermos a Ele como Senhor, como Mestre da nossa vida, nós podemos saber que o Senhor não se lembrará mais dos pecados que nós cometemos, nem nossa natureza pecaminosa. Isso significa que não temos que continuamente trazer esses pecados à mente repetidas vezes ao longo da nossa vida. Nós fomos libertados. Então podemos fazer essa confissão com alegria e gratidão. Eu creio no perdão dos pecados. Que Deus nos conceda tudo que precisamos para viver uma vida de gratidão com base nesta bela confissão.